Existe uma porta trancada diante de você. Talvez você já tenha batido muitas vezes nessa porta. Talvez você já tenha tentado de tudo, conversado com pessoas, enviado mensagens, procurado oportunidades, feito planos, criado expectativas e, mesmo assim, nada aconteceu. Talvez você esteja cansado de esperar, cansado de ouvir promessas que nunca se cumprem, cansado de ver outras pessoas avançando enquanto você sente que a sua vida está parada. Talvez exista alguém ouvindo esta oração agora com o coração apertado, porque olha para todos os lados e não consegue enxergar saída. Uma porta de emprego fechada, uma porta financeira fechada, uma porta na família fechada, uma porta no casamento fechada, uma porta na saúde fechada, uma porta em um sonho que parecia tão perto, mas de repente ficou distante. E o mais difícil não é apenas ver a porta fechada. O mais difícil é quando você começa a sentir que Deus também está em silêncio. Quando você ora e parece que nada muda. Quando você chora e parece que ninguém percebe. Quando você luta todos os dias para continuar forte, mas por dentro sente que está se quebrando aos poucos. Mas hoje, Deus manda te dizer algo poderoso. A porta que está trancada para os homens não está trancada para Ele. O que parece impossível para você continua sendo possível para Deus. Aquilo que ninguém consegue resolver, Deus consegue. Aquilo que ninguém pode abrir, Deus pode. Aquilo que já foi dado como perdido, Deus ainda pode restaurar. Talvez você não consiga enxergar agora, mas Deus está trabalhando nos bastidores. Enquanto você chora, Deus está preparando algo. Enquanto você espera, Deus está movendo pessoas. Enquanto você pensa que tudo acabou, Deus está começando uma nova história. Por isso, não desista. Não entregue os pontos. Não pare de acreditar. Porque Deus ainda abre portas impossíveis. Feche os seus olhos por um instante. Respire fundo. E receba esta oração com fé. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento agora cada vida que está ouvindo esta oração. O Senhor conhece cada coração aflito. O Senhor conhece cada lágrima escondida. O Senhor conhece cada porta fechada. O Senhor conhece cada humilhação, cada decepção, cada noite mal dormida, cada preocupação e cada medo que essa pessoa carrega dentro dela. Pai, talvez essa pessoa já tenha pensado em desistir. Talvez ela já tenha dito para si mesma que não aguenta mais. Talvez ela esteja vivendo uma batalha tão grande que já não sabe mais o que fazer. Mas neste momento, Senhor, visita essa vida. Entra nessa casa, entra nesse quarto, entra nesse coração cansado. Toca nessa alma batida, renova as forças dessa pessoa, que ela sinta agora a tua
impossível começa a acontecer. E nós cremos que hoje o Senhor começará a abrir portas que estavam fechadas há muito tempo. Em nome de Jesus. Amém. Talvez existam pessoas ouvindo esta oração que estão vivendo um dos momentos mais difíceis da vida. Pessoas que estão sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Pessoas que estão tentando ser fortes, mas já não sabem de onde tirar forças. Pessoas que sentem que o tempo está passando e nada está acontecendo. Talvez exista alguém que está esperando uma resposta de emprego. Alguém esperando uma porta financeira se abrir. Alguém esperando um milagre na família. Alguém esperando uma cura. Alguém esperando uma oportunidade. E quanto mais o tempo passa, mais a ansiedade aumenta, mais o medo cresce, mais as dúvidas aparecem, mais a insegurança tenta dominar. Talvez você até esteja se perguntando: será que Deus ainda está olhando para mim? Será que Deus ouviu as minhas orações? Será que algum dia essa porta vai se abrir? Mas a palavra de Deus diz no Salmo 37: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso significa que, mesmo quando você não entende, Deus continua trabalhando. Mesmo quando parece demorado, Deus continua cuidando. Mesmo quando parece silêncio, Deus continua agindo. O Salmo 81 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O seu socorro não vem das pessoas. O seu socorro não vem apenas das circunstâncias. O seu socorro vem de Deus. E quando Deus decide agir, ninguém consegue impedir. Assim como aconteceu com José do Egito, talvez hoje existam pessoas que se sentem esquecidas. José tinha sonhos. José tinha promessas. José acreditava que algo grande aconteceria. Mas de repente, tudo começou a dar errado. Seus próprios irmãos o traíram. Seus próprios irmãos o venderam. José foi levado para longe da sua casa. Foi humilhado. Foi acusado injustamente. Foi preso. E dentro daquela prisão, talvez José tenha pensado que a vida dele tinha acabado. Talvez ele tenha chorado sozinho. Talvez ele tenha perguntado para Deus por que aquilo estava acontecendo. Talvez ele tenha olhado para aquela cela e pensado: todas as portas se fecharam para mim. Mas o que José não sabia era que Deus estava trabalhando em silêncio. Enquanto José sofria na prisão, Deus já estava preparando a porta que mudaria toda a história dele.
Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você olha para a sua vida e pensa: nada anda, nada muda, nada acontece. Mas Deus está trabalhando no invisível. Enquanto José chorava na prisão, Deus já estava mexendo no palácio. Enquanto José se sentia esquecido, Deus já estava preparando pessoas. Enquanto José pensava que era o fim, Deus já estava preparando um novo começo. E isso também está acontecendo com você. Mesmo que você não veja, mesmo que você não entenda, mesmo que tudo pareça parado, Deus está movendo coisas que você ainda não consegue enxergar. Deus está abrindo caminhos que você ainda não percebeu. Deus está preparando respostas que ainda não chegaram. Talvez exista uma ligação que vai mudar a sua vida. Talvez exista uma porta de emprego sendo preparada. Talvez exista uma reconciliação acontecendo. Talvez exista uma resposta vindo. Talvez exista uma oportunidade que Deus já colocou no caminho. Porque Deus não perdeu o controle. Ele nunca perde. José passou anos sofrendo. José passou anos esperando. José passou anos sem entender nada. Mas chegou um dia em que Deus mudou tudo. Em um único dia, José saiu da prisão. Em um único dia, José trocou a dor pela honra. Em um único dia, José trocou o choro pelo sorriso. Em um único dia, José trocou a humilhação pela vitória. O mesmo Deus que fez isso com José continua vivo. O mesmo Deus que abriu a prisão continua abrindo portas. O mesmo Deus que transformou a história dele também pode transformar a sua. Talvez a música da sua alma hoje seja de tristeza. Talvez você esteja vivendo dias silenciosos. Talvez você esteja cansado até de orar. Mas Deus está ouvindo cada lágrima. Deus está ouvindo cada palavra. Deus está vendo cada luta. E Ele manda te dizer: não desista agora. Não pare agora. Não abandone a sua fé. Porque a porta está mais perto de abrir do que você imagina. Pai, fortalece agora essa pessoa. Renova a fé dela. Renova a esperança. Arranca todo o medo. Arranca toda a ansiedade. Arranca toda palavra negativa lançada contra a vida dela. Que ela volte a acreditar. Que ela volte a sonhar. Que ela volte a confiar. Que ela volte a sentir paz. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, neste momento, nós te pedimos: quebra toda porta trancada,
Quebra toda corrente invisível, quebra toda barreira espiritual, quebra toda palavra de derrota, quebra toda inveja, quebra toda perseguição, quebra todo medo, quebra toda opressão. Em nome de Jesus, que as portas comecem a se abrir. Porta de emprego, porta de crescimento, porta de reconciliação, porta de cura, porta financeira, porta de paz, porta de oportunidades, porta de milagres. Assim como José saiu da prisão, essa pessoa também viverá uma mudança inesperada. Onde ninguém acreditava, Deus vai surpreender. Onde todos disseram não, Deus vai liberar o sim. Onde parecia impossível, Deus vai fazer acontecer. Talvez existam pessoas ouvindo esta oração que já perderam as esperanças. Pessoas que pensam que nunca mais serão felizes. Pessoas que pensam que nunca mais conseguirão vencer. Mas Deus está dizendo: eu sou especialista em abrir portas impossíveis. Eu sou especialista em mudar cenários. Eu sou especialista em fazer milagres. José entrou na prisão como um homem humilhado, mas saiu da prisão como governador. José entrou chorando, mas saiu honrado. José entrou sem entender nada, mas saiu vivendo o cumprimento das promessas. E Deus também fará isso com você. Você não ficará para sempre nesse lugar de dor. Você não ficará para sempre nessa luta. Você não ficará para sempre diante dessa porta fechada. Porque quando Deus decide abrir uma porta, ninguém consegue fechar. Receba esta palavra no seu coração. A porta não ficará fechada para sempre. O choro não ficará para sempre. A luta não ficará para sempre. A dor não ficará para sempre. A tristeza não ficará para sempre. Existe um novo tempo chegando. Existe uma nova oportunidade chegando. Existe uma nova resposta chegando. Existe uma nova porta chegando.
Talvez hoje você ainda não consiga enxergar. Talvez hoje tudo pareça difícil. Talvez hoje tudo pareça impossível. Mas continue confiando, continue orando, continue acreditando, porque a mesma mão de Deus que sustentou José na prisão será a mesma mão que vai sustentar você. A mesma mão que abriu o mar para Moisés, a mesma mão que derrubou Golias diante de Davi, a mesma mão que curou Bartimeu, a mesma mão que ressuscitou Lázaro. É essa mão poderosa que está sobre a sua vida agora. Pai, eu declaro que essa pessoa viverá um novo tempo, que ela verá portas se abrindo, que ela verá caminhos aparecendo, que ela verá milagres acontecendo, que ela verá respostas chegando, que ela não desista, que ela permaneça firme, que ela receba paz, que ela receba força, que ela receba esperança, que ela receba coragem para continuar. Em nome de Jesus. Amém. Se você crê que Deus vai abrir essa porta trancada, escreva nos comentários: Deus abrirá a minha porta. E compartilhe esta oração com alguém que também precisa de esperança. Nos próximos vídeos, Deus continuará falando com você.